Fala pessoal, tô aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência visitando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Eu visitei durante 3 dias, sendo que um deles eu não apreciei muito do culto, mas os outros 2 dias eu consegui apreciar um pouco do culto e é um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje, se trata a respeito disso. Espero que vocês gostem do vídeo. Bora pro vídeo. Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha experiência visitando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adianto desde já que isso é um relato pessoal, tá bom? Então, a minha opinião pode não ser das outras pessoas, né? A opinião das outras pessoas pode ser, sim, divergente da minha, mas eu vou falar o que eu penso a respeito, né? De acordo com as minhas raízes e de acordo com o meu ver, tá bom? Olha só, recentemente eu visitei a Igreja Adventista, por 3 dias. No primeiro dia eu cheguei mais no final do culto, mas os dias eu consegui apreciar bastante o culto e entender a estrutura. Olha só, para quem não sabe, eu frequento a igreja Assembleia de Deus e recentemente eu tenho desenvolvido um certo interesse em compreender as outras denominações, compreender as outras religiões. E eu, Júlio César, mesmo tendo fé na minha denominação, mesmo tendo fé na minha vertente, sou um cara muito mente aberta quando o assunto é entender outras pessoas. Muitas pessoas geralmente têm um certo nível de ignorância quando o assunto é compreender as igrejas ou as outras denominações quando se trata de divergências teológicas. A gente sempre tem esse problema em entender a visão do outro, em entender o lado do outro, mas temos que sim aprender mais e mais. E até mesmo aquilo que pode ser talvez inútil de certa forma, nós temos que aprender. Já que eu tenho sempre comigo que nenhum conhecimento é inútil. Então tudo nós podemos usar para nos aperfeiçoarmos, tanto como cristãos quanto como pessoas. Eu, Júlio César, sendo cristão, estudo mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, budismo. Eu estudo esse tipo de coisa. Mesmo eu sendo um protestante, eu também estudo a história do catolicismo, estudo as raízes do catolicismo. Mesmo sendo um cristão, eu estou sempre em busca de conhecimento em outros pontos de vista, já que a gente tem que entender que, independente do lado que você defenda, sempre haverá um lado oposto e eles têm os seus argumentos. Cabe a você decidir se esses argumentos são reais ou falsos, se são verídicos, verdadeiros ou simplesmente falácias baseadas em índoles ou iniciativas pessoais. Eu visitei a Igreja Adventista do Sétimo Dia e quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, a igreja tem um modelo, né, de culto diferente do que eu conheço desde que nasci. Eles costumam fazer intervalos de louvores, falácias. Uma hora a pessoa está louvando e logo depois tem uma palavra. Aí entre essa palavra tem um louvor, depois a finalização. É notável o fato de que eles sempre intercalam os períodos com orações. A oração faz parte da estrutura da Igreja Adventista em todos os aspectos. Eu notei também que durante os momentos de oração, eles costumam falar com muita frequência a palavra amém, sempre, quase a cada final de frase. Amém, amém e amém. Eu perguntei a um dos que fazem parte da igreja, uma pessoa próxima, e ela me disse que isso seria uma confirmação a respeito do que a Igreja Adventista produz, né? Podemos dizer assim, quando uma pessoa ora, ela está declarando algo. E o amém seria uma forma de confirmar isso, e eles pronunciam esse amém como uma forma de concordância com quem profere a oração. Eu também observei que quando eles fazem os momentos de oração e se colocam de pé com muito mais frequência do que nas igrejas pentecostais.
Na igreja que eu frequento, por exemplo, quando você se coloca de pé, é geralmente no momento de oração e no momento em que alguém pede para que você se levante. Na igreja adventista, geralmente eles já sabem o momento de se colocar de pé, já sabem o momento de se ajoelhar, fora o fato de que eles costumam ajoelhar com as costas para o banco. As costas para o banco da frente. Em vez deles ajoelharem com a cabeça, o banco está aqui e eles estão virados para cá, eles se viram para lá e eles ficam para o banco em direção ao altar. Por exemplo, se estão de frente, fica em direção ao altar. E aí, eles fazem a sua oração de joelhos e logo depois voltam para os seus lugares, diferente do que eu estou acostumado, que a gente geralmente faz a oração de joelhos durante o início do culto. Durante o culto, geralmente, a gente faz a oração em pé. Eles fazem de joelhos, ok? Percebi também que na igreja adventista, eles não têm o costume de estar sempre glorificando, né? Isso sempre dizendo, glória a Deus, aleluia, como geralmente a gente tem o costume na igreja pentecostal. Pode ser que eles façam isso, mas no dia que eu estava presente, eu não percebi isso por parte das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do que a igreja oferece no sentido simbólico ou no sentido litúrgico. A igreja adventista, no sentido litúrgico, oferece um evangelho puro e realmente convincente. Eu devo admitir que tudo que eu vejo lá não é muito diferente no sentido objetivo do evangelho, mas é óbvio que existem divergências teológicas quanto às questões tribulacionais, questões doutrinárias, entre outras, que são encontradas dentro da igreja, ok? Eu não quero falar sobre questões doutrinárias ou questões teológicas, até porque isso vai de cada um para cada um. E eu, Júlio César, preferi seguir a Assembleia de Deus, preferi seguir o neopentecostalismo, preferi seguir o protestantismo, porque eu tenho fé nisso. E eu sei muito bem que quem segue o adventismo, quem segue o catolicismo, quem segue... Não importa a sua religião, eu sei que você segue porque você tem fé. E eu simplesmente chegar e dizer que está errado não vai mudar nada. Eu simplesmente chegar e dizer que eu não concordo não vai mudar nada. Então, eu faço uma alusão à seguinte forma. Nunca coloque na sua cabeça que a sua igreja é a certa. Nunca coloque na sua cabeça que a sua denominação é a que Cristo ordenou. Não. Porque da mesma forma que você, da Adventista, coloca que a sua igreja é a que Cristo ordenou, o católico pensa que a igreja dele é a que Cristo ordenou, o assembleiano pensa que a igreja dele é a que Cristo ordenou. Os da Maranata pensam que a igreja deles é a que Cristo ordenou. Então não coloque esse pensamento na sua cabeça, porque isso pode te cegar. Isso pode te tornar uma pessoa dependente da religião e cega para com o seu próximo. E quando nós colocamos a religião acima da palavra de Deus, nós nos tornamos cegos para com os outros e pensamos que somos melhores do que eles, talvez. Mas o que eu quero colocar aqui em pauta é Deus. Ele sabe de todas as coisas. E ele conhece o coração de cada um. E eu acho assim, não importa a igreja que você siga, a denominação que você siga, se você faz o que Deus manda, isso já é o suficiente para te tornar salvo. Então, independente de onde você se encontre, de onde você esteja, desde que você esteja fazendo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, está tudo bem. O importante é que você faça o que a igreja ordene. Se você é católico, obedeça o que é católico. Não é simplesmente dizer que é católico, mas você tem que cumprir os sacramentos, os ritos sacramentais, os ritos litúrgicos que a igreja propõe. Não é só dizer que você é um assembleiano, que você é um adventista. Cumpra o que a igreja propõe. Cumpra o que a sua denominação propõe. Porque se você não cumpre, você não pode se denominar daquele local, se denominar daquela ideia. E não pode defender. E uma coisa que eu tenho a dizer sobre a igreja adventista é que eles propõem um evangelho muito lindo. É interessante como eles transformam as coisas tão simples em algo tão especial e tão lindo. E é sensacional o jeito como eles fazem isso. Sabe, os louvores, as palavras, tudo
transmite calmaria, transmite paz, transmite bondade, transmite compaixão, transmite empatia. E é justamente isso que eu gostaria de encontrar em todas as igrejas, em todas as religiões. Porque a religião é algo que deve aceitar a todos. A todos. Independente de qual seja o pensamento principal, a ideia principal, a divergência teológica, deve aceitar a todos. Mas isso não quer dizer que você já está salvo. Mas eu tenho certeza, que independente da igreja que você chega, ela tem que estar de braços abertos. E foi o que eu encontrei na igreja adventista. Fui bem tratado, bem recebido, palavras do alto que realmente atingem o coração, fora o fato de que eles têm uma sabedoria que é inexplicável. O adventista mais fraco já leu a Bíblia umas 2, 3 vezes, né? É assim, o pessoal lá é muito inteligente, muito entendido. Eles conciliam com uma facilidade muito grande cristianismo e ciência, cristianismo e estudos, cristianismo e matéria, cristianismo e corpo humano. Eles conciliam com de forma impressionante. E isso é algo a ser valorizado quando o ser humano ele consegue conciliar a vida real com o cristianismo. Porque é justamente isso que nós precisamos, aprender a ser cristãos no dia a dia. E quando nós somos cristãos no dia a dia, nós testificamos da verdade salvadora e vivificadora de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que deixe seu like, compartilhe com quem gostaria de ver também. E se puder se inscrever, eu vou agradecer muito. Obrigado por todos que ficaram até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. E um abraço a todos os meus irmãos adventistas.